Graças a Deus. Meus irmãos, graças a Deus. E assim, diante das oportunidades nos permitidas por Deus Pai Todo-Poderoso, vamos realizando as nossas transformações pelas compreensões, pelos entendimentos que fazemos dos ensinamentos superiores que são colocados a todos nós. Como dito anteriormente, esses conhecimentos vêm pela mensagem direta, manifestada pelos mestres nos atendimentos, vêm pelas intuições, vêm pelos desdobramentos, pelos redobramentos, e assim se forma um conceito novo, se forma um conhecimento novo e se forma daí essa cultura, pelos hábitos que vamos adquirindo, pelos ajustes dos comportamentos refletidos em todas as partes das nossas atitudes. E o mais importante de tudo é compreender, como insistentemente nos falam os grandes mestres, o objetivo que se faz. Por que se faz? Por que se está na Terra? Estamos na Terra dentro de um processo de educação espiritual. Estamos encarnados dentro de corpos físicos, dentro das diversas encarnações já acontecidas, para que o nosso espírito melhore a sua natureza espiritual. E assim existem várias escolas no universo, mas a escola terrena nos favorece com o magnetismo do corpo físico, do qual habitam nossos espíritos. Mas por que isso? O magnetismo, quando ativado no positivismo constante, se torna um filtro das energias que contaminam as células espirituais, ou melhor, contaminam as células do nosso próprio espírito. Então, esse magnetismo elevado faz com que o positivismo, a energia obtida, absorvida por esse positivismo, faça com que essas células ainda contaminadas sejam desintegradas, sejam curadas, sejam aliviadas. E as doenças, assim chamamos, as contaminações existentes no espírito não contaminam a matéria biológica, não contaminam o corpo físico. Assim, então, dentro dessa escola terrena, passamos pelas experiências que os grandes mestres nos colocam diante das nossas necessidades. Lembrando, Deus Pai Todo-Poderoso nos dá oportunidade e não nos provoca dores. Deus Pai Todo-Poderoso não nos dá dores a nenhum dos seus filhos. O que Deus dá a você é uma oportunidade de aprendizado. Assim você passa pelas dificuldades que você precisa passar para compreender os valores que ainda não foram compreendidos. Mas quais são os valores? Não são os valores terrenos, são os valores espirituais. Porque você está sendo educado, é para uma vida eterna, é para uma vida espiritual, e ela é eterna. Não é a educação para se viver dentro de uma reencarnação, dentro de um corpo físico, dentro de uma convivência humana somente. É uma educação que seu espírito precisa para melhorar a sua natureza e assim poder habitar mundos melhores, como diz o Mestre Jesus, outras moradas superiores. E assim então, as experiências são colocadas e você faz a análise de você mesmo. Por que você tem que viver tal experiência em sua vida? Porque minha vida não é somente felicidade e paz. Se outros têm, por que eu não posso ter? Aí você faz a análise. Meu espírito precisa melhorar a sua natureza espiritual. Ele ainda não aprendeu o suficiente. Eu aceito no corpo físico, aceito na minha consciência física, todas as ordens espirituais para ser cumpridas, para que eu não tenha que passar por situações de dor. Porém, o espírito, quando ele está liberto, sem a pressão das obrigações a cumprir, ele mostra a sua verdadeira face, ele mostra a sua verdadeira natureza. E aí vem aquilo que não pode ser levado para um universo de luz. E aí o espírito permanece novamente na escola, repetindo as suas lições. Ele precisa aprender a pureza de uma existência. Ele precisa aprender a pureza de uma convivência, sem a malícia, sem a imposição, sem a exploração do outro. Então ele vai aprender tudo isso pelas circunstâncias que a vida material lhe impõe, sobre o comando de mentes superiores que nos governam. E assim então nós compreendemos, estamos vivendo dentro de uma escola, preciso melhorar a minha natureza para merecer da espiritualidade maior uma confiança de que eu não vou errar mais se eu não tiver aquelas situações que me impõem as dificuldades. E assim então, você vê que você tem uma grande batalha a ser lutada. É a guerra interna
que todo ser humano, que todo espírito tem para si próprio. As batalhas que você luta contra as imposições das suas fragilidades. As suas fragilidades te impõem situações que ferem o seu espírito, que o classifica nos degraus mais baixos de uma evolução. Aí você luta contra essas fraquezas para que elas não apareçam mais, para que elas desapareçam da sua natureza espiritual. Aí você sufoca essas fraquezas, sabe que elas são ruins para o seu espírito, sabe que vai fazer você viver situações de dores, sabe que vai fazer você viver situações de limitações, sabe que pode colocar você em uma nova reencarnação ainda mais dolorosa, para você compreender que o seu objetivo é espiritual. Assim, então, nós vamos compreendendo como é o universo espiritual, como é esse universo espiritual que vivemos. E quando, então, você for vencer, lutar as suas batalhas individuais contra você mesmo, surgirem as dificuldades diante de você, você pensa, essa dificuldade chegou para me testar em alguma coisa. Testar minha tolerância, testar minha bondade, testar minha capacidade de silenciar diante de uma oportunidade, de uma provocação, de uma reação negativa, testar o meu ego, minhas situações internas, minhas contaminações ocultas, porque o mais importante você compreender, existe aquilo que você já identifica dentro de você, pela sua consciência humana, mas existem as partes ocultas do seu ser que ainda você não conhece. Então aí é que você vai lutar mais ainda. Eu preciso ter na minha consciência que eu sou um ser espiritual, que existe um universo espiritual, que eu vou deixar essa armadura biológica terrena e vou voltar para a eternidade de um mundo espiritual. E eu preciso me preparar. Então, quando você sabe que tem esse universo de luz e você sente ele, nós trabalhamos muito, orientamos muito em estabelecer conexão, estabelecer o entendimento de que você tem que sentir esse universo superior. Qual é o sentido desse ensinamento? É você saber que você pertence ao seu universo. É você saber que você tem que ir para lá um dia. E então, quando você sente esse universo, você percebe, eu estou num lugar que eu não deveria estar. E se eu estou aqui, eu me envergonho de estar, porque eu não precisava estar vivendo as lições impostas a seres ainda tão pequenos. Eu não precisava viver essas lições. Aí você volta para dentro de você e pensa, quanto eu tenho que melhorar? Quanto eu tenho que ajustar dentro de mim mesmo para me sintonizar com aquilo que me pertence de fato? E assim você faz a sua análise, você faz a sua compreensão. Meus irmãos, isso é para todos os encarnados na Terra, é para todos os espíritos que já desencarnaram e estão lutando para sair da consciência humana e estabelecendo a consciência espiritual. Para que vocês possam compreender, morre-se o corpo físico, o espírito é tirado do corpo, mas a consciência dele ainda continua terrena. Ele vai para uma casa espiritual, para uma cidade espiritual, para um pronto-socorro espiritual, mas a consciência ainda continua terrena, ele está ligado ainda na vida terrena, nos seres ainda da terra. Ele demora tempo para vencer a sua consciência terrena e estabelecer na sua consciência espiritual. Por que isso? Falta de preparação, falta de compreensão de uma realidade. Ele veio para a terra e se tornou cego e surdo diante de uma realidade. E ainda continua sofrendo depois que sai da matéria física e vai para o plano espiritual. Isso não é para ser vivido. Não é para ser vivido diante de tanta cegueira, diante de tanta surdez e diante de tanta ignorância. Porque fechar os olhos diante de uma realidade, por não querer vê-la, sabendo que ela é real, que ela é verdadeira, isso é completa ignorância. Então nós não podemos estar nesse degrau onde essas multidões estão, cegas e surdas. Vamos abrir nossos olhos espirituais e compreender que existe esse universo. Estamos dentro da nossa matéria física, sentimos apenas aquilo que a nossa matéria física nos mostra, pela dor, pelas dificuldades. Então vamos compreender que a matéria física é a última etapa
de um efeito energético que vem para o espírito. Então, quando você sente alegria, ou sente tristeza, ou sente angústia, seu espírito também está sentindo em um grau maior. E está refletindo em seu corpo físico em doses menores, mas o seu espírito está sentindo em doses maiores. Então, não provoque dores ao seu espírito. E assim fazemos e orientamos novamente. Estabeleça as suas batalhas internas. Eu preciso de horário para me concentrar e sentir o universo da luz. Eu preciso de horário para pensar em mim mesmo e me corrigir. Eu preciso de normas para mim mesmo, para estabelecer uma vida menos terrena e mais espiritual. Eu preciso de regras para mim mesmo, para compreender que meu espírito é que é o importante dentro desse corpo em que me habito. E assim, então, você vai estabelecendo as necessidades que você precisa ter para se conectar com a luz. E trabalhe a sua conexão. E o mais importante, você lembrar que só você pode fazer isso por você mesmo. Ninguém pode evoluir para você. Ninguém pode mudar sua consciência para você. Ninguém pode te abastecer de luz. Somente você pode, porque a conexão é sua. A ligação com Deus é sua. Ninguém pode ligar a Deus para você, só você pode ligar-se a Ele. Então você tem que se ativar para esse positivismo. Você tem que se ativar para essa realidade. E lembre-se disso. A autoeducação, a autodoutrina. Se doutrine para serem dignos, todos os dias, em todos os atos. Para serem autênticos em todos os dias, em todos os atos, em todos os instantes da sua vida. Então nós temos que nos doutrinar, nós temos que nos cobrar, nós temos que estabelecer para nós mesmos nossas regras. Por quê? Porque nós temos uma necessidade espiritual que é somente nossa. Estamos numa multidão caminhando para Deus, caminhando para a evolução, mas cada um é responsável pela sua consciência espiritual, como disse anteriormente. Então lembre-se disso. Se você não quer pertencer à multidão do degrau de baixo, trabalhe e siga para os degraus superiores. É uma tarefa sua. Não nos falta energia de luz. A Terra está inundada de energia de luz. Porém, ela está em camadas, que você que tem que ir para a camada de luz com a sua sintonia. A energia vai até onde ela pode chegar, mas se você não quer recebê-la, ela não vai invadir seu ser. Então é você que vai estabelecer a sua conexão e buscar fazer parte desse universo e alimentar suas células espirituais, potencializar sua inteligência, purificar sua consciência. Isso aí é trabalho seu. Lembre-se disso. E quando então você vencer a batalha terrena, encerrar seu ciclo terreno, que você tenha orgulho da disciplina que você viveu para a educação e melhoria da sua própria natureza espiritual. Aproveite as oportunidades que tem. As oportunidades espirituais manifestam no plano terreno de forma sutil. Ela não te agride para você despertar para Deus. Ela vem e te informa, o caminho é este. A energia de luz está aqui. Se abasteça. Então as palavras são amorosas. Você vê o Evangelho, vê os ensinamentos, todos são amorosos. Não é agressão, é convite. Venha viver em paz. Venha ser rico de luz. Venha ser rico de alegrias, de felicidade. É o convite. Aí nós nos fechamos porque preferimos aquilo que é sensação inferior para não ter o trabalho de nos ativarmos. Lembre disso. O que mais prejudica a natureza humana, a comodidade, a falta do poder de ação, a falta do agir. Temos que agir para o positivismo. Lembre-se disso. A oportunidade vem e te convida. E você continua inerte, convida de novo. Você continua inerte, te deixa cair numa dificuldade. Você desperta e quer alcançar aquilo que você deixou passar. Então acorde enquanto é tempo. Vamos viver os grandes momentos lembrando. A caminhada para a luz é uma construção que fazemos em todos os instantes do dia. Lembre-se de se construir para a sua eternidade de luz que você merece, que você deseja em espírito.
e que todo ser neste universo de Deus Pai Todo-Poderoso deseja alcançar. Graças a Deus.